Doutora Carla nunca imaginou que o menino de 8 anos que começaria a atender em fisioterapia era a mesma criança que ela atropelou e abandonou numa estrada escura há 8 anos. O Hospital das Clínicas de São Paulo fervilhava na manhã de segunda-feira quando Carla Regina Santos recebeu a lista de novos pacientes para sua sessão de fisioterapia pediátrica. Aos 38 anos, ela era reconhecida como uma das melhores fisioterapeutas da ala infantil, dedicando sua vida profissional a ajudar crianças a recuperarem movimentos e superarem limitações físicas que o destino havia lhes imposto. Sua especialização em reabilitação de traumas graves nascerá de uma motivação que poucos conheciam, uma culpa devastadora que carregava há 8 anos, desde aquela noite terrível de dezembro de 2016 que mudou para sempre o rumo de sua vida. Carla havia acabado de se formar em fisioterapia e trabalhava 2 turnos para pagar o financiamento da faculdade e ajudar a família. Naquela noite chuvosa, voltava cansada do segundo emprego, dirigindo pela rodovia Raposo Tavares, quando algo que até hoje a assombrava aconteceu. Uma criança apareceu do nada na pista, correndo atrás de uma bola que havia escapado de suas mãos. O impacto foi inevitável. Por uma fração de segundo, Carla viu o rosto assustado do menino iluminado pelos faróis de seu carro usado. O barulho do corpo pequeno atingindo o para-choque ecoou na sua alma como um tiro. Ela parou o carro, desceu tremendo, e encontrou a criança inconsciente no asfalto molhado, sangue escorrendo de sua cabeça. Carla olhou ao redor. Estrada deserta, chuva torrencial, nenhuma testemunha. Seu primeiro instinto foi chamar uma ambulância, mas então a realidade brutal atingiu sua mente. Ela estava com a carteira de motorista vencida há 3 meses, o carro estava atrasado no IPVA, e acabará de beber 2 cervejas no trabalho para desestressar com colegas. Se fosse presa, perderia o emprego, não conseguiria pagar a faculdade, destruiria os planos de sua mãe diabética que dependia de seu salário. Em pânico total, tomou a decisão mais covarde de sua vida, voltou para o carro e fugiu, deixando a criança desacordada na chuva. Nos dias seguintes, obsessivamente acompanhou noticiários esperando ouvir sobre o acidente. Nada. Nenhuma reportagem, nenhuma informação. Como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Carla se convenceu de que talvez a criança tivesse sobrevivido sem sequelas graves, que alguém a havia socorrido depois. Mas a culpa a devorou por dentro. Dedicou sua carreira inteira a ajudar crianças feridas, como se cada pequeno paciente curado pudesse apagar um pouco da mancha que carregava na alma. Especializou-se em traumas, doou incontáveis horas extras, tornou-se voluntária em projetos sociais, tudo numa tentativa desesperada de compensar aqueles minutos de covardia que a perseguiam em pesadelos diários. Naquela manhã de segunda-feira, ao abrir a pasta do novo paciente, Carla sentiu o mundo desabar. Miguel Santos Silva, 8 anos, sequelas neurológicas e motoras decorrentes de atropelamento aos 3 meses de idade, em dezembro de 2016, na rodovia Raposo Tavares. Se essa história está mexendo com você, curta esse vídeo para nos ajudar. A vida de Carla havia sido uma sucessão de responsabilidades precoces que moldaram seu caráter de mulher determinada, mas também criaram as pressões que a levaram àquela decisão fatídica de 8 anos atrás. Filha mais velha de uma família de 5 irmãos na periferia de Osasco, ela cresceu sabendo que sua educação era o único caminho para tirar toda a família da pobreza. Sua mãe, Dona Lourdes, havia desenvolvido diabetes tipo 2 quando Carla tinha apenas 16 anos. O pai, seu João, pedreiro honesto mas sem carteira assinada, mal conseguia pagar as despesas básicas da casa. Carla assumiu precocemente o papel de provedora secundária, trabalhando como auxiliar de escritório durante o dia e estudando à noite para conquistar uma bolsa na faculdade. A escolha pela fisioterapia não foi por acaso. Desde criança, Carla tinha uma habilidade natural para cuidar de pessoas machucadas.
Era ela quem massageava as dores nas costas da mãe depois dos dias longos como diarista, quem cuidava dos arranhões dos irmãos menores, quem consolava e curava todo tipo de ferimento físico ou emocional na família. Quando finalmente conseguiu a bolsa parcial para fisioterapia numa faculdade particular em São Paulo, Carla viu isso como a realização de um sonho coletivo. Toda a família se sacrificava para que ela pudesse estudar. Os irmãos mais novos usavam roupas usadas para que sobrassem alguns trocados para sua condução. Dona Lourdes economizava na comida para pagar os remédios e ainda assim conseguir ajudar na mensalidade. O peso dessa responsabilidade era sufocante. Carla não podia falhar, não podia decepcionar, não podia ser menos que perfeita. Trabalhava de manhã como recepcionista numa clínica médica, estudava à tarde, e de noite fazia plantão como cuidadora de idosos. Dormia 5 horas por dia, vivia à base de café e força de vontade. Nos meses que antecederam o acidente, a pressão havia se intensificado dramaticamente. Dona Lourdes teve uma crise de diabetes que quase a levou ao hospital, o aluguel subiu, e Carla precisou assumir mais responsabilidades financeiras. Começou a beber socialmente para aliviar o estresse, inicialmente só nos finais de semana, depois algumas cervejas após o trabalho para relaxar. No dia do acidente, havia sido um dos piores de sua vida. Dona Lourdes desmaiara durante o trabalho e fora levada ao pronto-socorro com taxas de glicose altíssimas. Carla correu do trabalho para o hospital, passou o dia inteiro no corredor aguardando notícias, depois foi direto para seu segundo emprego sem comer ou descansar adequadamente. Quando finalmente saiu do trabalho naquela noite chuvosa de dezembro, estava física e emocionalmente destruída. Aceitou 2 cervejas com colegas, pensando que a ajudariam a relaxar antes da longa viagem de volta para casa. Tinha a carteira vencida há meses porque não sobrava dinheiro para renová-la, o carro estava atrasado no IPVA pela mesma razão. Era uma jovem de 22 anos carregando responsabilidades de uma adulta de 40, fazendo malabarismos financeiros desesperados para manter toda uma família funcionando. Quando aquela criança apareceu na frente de seu carro, todas essas pressões explodiram numa decisão de pânico que a assombraria pelo resto da vida. Carla não era má pessoa, era uma jovem sobrecarregada que, num momento de terror absoluto, escolheu proteger tudo pelo que havia lutado ao invés de fazer o que sabia ser certo. Uma decisão de segundos que definiria décadas de culpa e uma busca desesperada por redenção. As mãos de Carla tremeram incontrolavelmente enquanto segurava o prontuário de Miguel Santos Silva. Cada palavra do relatório médico era como uma punhalada em sua alma: traumatismo craniano severo, lesão medular parcial, atraso no desenvolvimento motor, sequelas permanentes devido ao socorro tardio ao local do acidente. Socorro tardio. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença de morte. Se ela tivesse parado, se tivesse chamado ajuda imediatamente, talvez Miguel não tivesse ficado com sequelas tão graves. Cada minuto que ele passou sozinho na chuva fria aumentara o dano neurológico irreversível. Carla precisou se apoiar na parede do corredor, sentindo as pernas bambas e o coração disparado. 8 anos tentando esquecer, 8 anos de terapia para lidar com a culpa, 8 anos dedicando sua vida a crianças feridas numa tentativa desesperada de compensar sua covardia, e agora o destino a colocava cara a cara com sua vítima. Quando se recompôs minimamente, dirigiu-se ao setor de fisioterapia pediátrica onde encontraria Miguel pela primeira vez. Durante o trajeto pelos corredores do hospital, cada passo parecia pesado como chumbo. Como seria ele? Reconheceria algo nela? Como poderia tocar naquele corpo que seus próprios erros haviam destruído? A sala de fisioterapia estava repleta da alegria típica que Carla sempre tentava manter para tornar o tratamento menos traumático para as crianças. Brinquedos coloridos, música infantil suave,
decoração lúdica que mascarava a dura realidade da reabilitação. Mas naquela manhã, tudo parecia sombrio e ameaçador. Doutora Carla, este é o Miguel, nosso novo paciente, disse a auxiliar, empurrando uma cadeira de rodas onde estava sentado um menino que fez o coração de Carla parar por completo. Miguel tinha 8 anos, mas seu desenvolvimento físico estava atrasado, parecendo uma criança de 5 ou 6 anos. Cabelos castanhos cacheados, olhos grandes escuros cheios de curiosidade inteligente, um sorriso tímido mas genuíno. Seu lado esquerdo apresentava clara limitação de movimentos, a cabeça ligeiramente inclinada devido às sequelas neurológicas, mas havia algo indomável em sua expressão, uma força de vida que nem mesmo o acidente conseguirá quebrar. Oi, doutora, disse Miguel com voz doce, ligeiramente arrastada devido aos problemas neurológicos. Minha mãe disse que você vai me ajudar a andar melhor. A voz inocente atingiu Carla como um raio. Era a primeira vez que ouvia aquela criança falar, a primeira vez que via seu rosto acordado e consciente. Durante 8 anos, havia imaginado como seria esse momento, mas nada a preparara para a realidade devastadora de olhar nos olhos da pessoa cujo futuro ela havia destruído. É claro, Miguel conseguiu responder, sua voz saindo mais rouca que o normal. Vamos trabalhar juntos para você ficar cada vez mais forte. Enquanto examinava Miguel para avaliar suas limitações físicas, Carla sentia cada toque como uma tortura. Suas mãos profissionais, treinadas para curar, agora tocavam o corpo que ela mesma havia ferido. Cada músculo atrofiado, cada movimento limitado, cada reflexo comprometido era consequência direta de sua fuga naquela noite chuvosa. O mais cruel era perceber que Miguel era uma criança extraordinária. Apesar das limitações, ele era inteligente, corajoso, determinado. Fazia piadas sobre sua própria condição, encorajava outras crianças em sessões de fisioterapia, tinha uma maturidade emocional impressionante para alguém de 8 anos. Doutora, você está bem? Perguntou Miguel, notando que as mãos de Carla tremiam durante o exame. Você parece triste. A pergunta foi como um soco no estômago. Ali estava a criança que ela havia abandonado à própria sorte, preocupando-se com ela, demonstrando a empatia que a própria Carla não havia sido capaz de mostrar naquela noite fatídica. Durante toda a primeira sessão, Carla lutou contra ondas de náusea e desespero. Cada exercício que aplicava, cada técnica de fortalecimento muscular, cada palavra de incentivo que dava era acompanhada pela lembrança torturante de que ela era responsável por Miguel precisar de tudo aquilo. Quando a sessão terminou e Miguel foi levado embora, Carla se trancou no banheiro e vomitou até não restar nada no estômago. O peso da descoberta era insuportável. Como poderia continuar tratando aquele menino, sabendo que sabia? Como poderia olhar em seus olhos inocentes todos os dias e fingir ser apenas sua fisioterapeuta? Inscreva-se no canal para acompanhar todas nossas histórias. Nas semanas que se seguiram ao primeiro encontro com Miguel, a vida de Carla se transformou num inferno psicológico. Cada sessão de fisioterapia era simultaneamente uma oportunidade de redenção e uma sessão de tortura mental. Ela se dedicava ao menino com uma intensidade obsessiva, aplicando técnicas avançadas, criando exercícios personalizados, ficando horas extras sem cobrar nada. Miguel respondia extraordinariamente bem ao tratamento. Seus movimentos melhoravam visivelmente, sua força aumentava, e ele desenvolvia uma confiança crescente em suas capacidades físicas. Mas o que mais machucava a Carla era a admiração genuína que o menino demonstrava por ela. Doutora Carla, você é a melhor fisioterapeuta do mundo, dizia Miguel após cada sessão bem-sucedida. Minha mãe sempre diz que você é um anjo que Deus mandou para me ajudar. Cada elogio era como uma facada. Carla não era um anjo, era a pessoa responsável por Miguel precisar de ajuda.
A ironia da situação a consumia. A mesma mulher que havia destruído a vida dele agora se tornará sua esperança de recuperação. A situação se complicou drasticamente quando Carla conheceu Marta Silva, mãe de Miguel. Uma mulher negra de 35 anos, trabalhadora doméstica que criava o filho sozinha depois que o pai os abandonou quando descobriu a extensão das sequelas do acidente. Marta era uma mãe guerreira que trabalhava 2 empregos para pagar os tratamentos particulares que o SUS não oferecia. Doutora Carla, disse Marta numa tarde, com lágrimas nos olhos, eu não tenho palavras para agradecer o que a senhora está fazendo pelo Miguel. Desde que ele começou as sessões com a senhora, melhorou mais que nos últimos 5 anos. O que mais torturava Carla era descobrir a versão completa da história. Marta contou que na noite do acidente, Miguel havia escapado de casa enquanto ela estava no banho. Ele correra atrás de uma bola que rolara para a estrada. Um vizinho encontrou a criança cerca de 40 minutos depois, já com temperatura corporal perigosamente baixa e sinais de trauma craniano severo. Os médicos disseram que se alguém tivesse chamado socorro imediatamente, as sequelas teriam sido muito menores, revelou Marta sem saber que estava falando com a responsável por aquela demora fatal. Mas graças a Deus, meu filho sobreviveu. E agora tem uma fisioterapeuta maravilhosa como a senhora. A cada revelação, a culpa de Carla se intensificava. Ela passou a ter pesadelos todas as noites, revivia obsessivamente aquela cena na estrada, imaginando cenários alternativos onde tivesse tido coragem de fazer a coisa certa. A situação atingiu o limite quando Miguel começou a demonstrar afeto genuíno por ela. O menino, que raramente tinha figuras masculinas ou femininas estáveis em sua vida além da mãe sobrecarregada, começou a ver Carla como uma pessoa especial, quase como uma segunda mãe. Doutora Carla, quando eu ficar grande e forte, vou ser fisioterapeuta igual a você para ajudar outras crianças, disse ele numa sessão, abraçando as pernas dela com seus bracinhos limitados mas carinhosos. O abraço inocente foi devastador. Carla sentiu que ia desmaiar sob o peso da ironia. Miguel queria ajudar outras crianças inspirado pela mulher que quase o matou e depois o abandonou. A pressão psicológica se tornou insuportável quando Carla começou a perceber melhorias significativas na condição de Miguel que poderiam ter sido alcançadas anos antes com tratamento adequado. Cada progresso era prova de potencial perdido por causa de sua covardia. Colegas de trabalho comentavam sobre sua dedicação extraordinária ao novo paciente, sem saber que por trás de cada exercício aplicado, cada hora extra dedicada, havia uma tentativa desesperada de compensar o irreparável. Carla, você está se dedicando demais ao Miguel, alertou o doutor Rodrigues, chefe do setor. Sei que é um caso tocante, mas você não pode se envolver emocionalmente a ponto de afetar sua saúde. Mas como explicar que não era envolvimento profissional, era culpa existencial? Como contar que cada noite ela acordava suando, vendo o rosto assustado de Miguel iluminado pelos faróis de seu carro? A decisão mais torturante estava se aproximando. Deveria contar a verdade para Marta e Miguel, arriscando destruir a confiança e a admiração que havia construído, ou continuar vivendo essa mentira que a consumia por dentro. O momento da verdade chegou numa tarde chuvosa de terça-feira que ecoava cruelmente a noite do acidente 8 anos antes. Miguel havia tido sua melhor sessão de fisioterapia até então, conseguirá ficar em pé sem apoio por mais de 1 minuto, um marco extraordinário em sua recuperação. A alegria em seus olhos brilhava mais forte que todas as lâmpadas do hospital. Doutora Carla, você viu? Consegui ficar em pé sozinho, gritou Miguel, radiante de felicidade. Minha mãe vai ficar tão orgulhosa. E tudo graças a você. Carla sorriu forçadamente, mas por dentro sentia o coração se despedaçar. Cada conquista de Miguel era simultaneamente uma vitória e uma condenação.
Era insuportável receber crédito por progressos que poderiam ter sido alcançados anos antes se ela tivesse tido coragem de fazer o certo naquela noite fatídica. Quando Marta chegou para buscar Miguel, trazendo uma pequena lembrança feita em casa, um cartão colorido onde o menino havia escrito com letra trêmula para Carla, minha heroína, algo dentro de Carla se quebrou definitivamente. Miguel fez questão de preparar isso para a senhora, disse Marta, emocionada. Ele fala da doutora o tempo todo em casa. Nunca vi meu filho tão animado com nada na vida. Naquele momento, olhando para o cartão inocente, para o sorriso esperançoso de Miguel, para a gratidão sincera de Marta, Carla tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não conseguia mais viver com aquela mentira. A verdade poderia destruir tudo, mas a farsa estava matando sua alma. Marta, disse Carla, sua voz tremendo, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Algo sobre o acidente do Miguel. O semblante de Marta mudou imediatamente. A senhora descobriu alguma coisa nova no prontuário dele? Alguma informação médica? Carla respirou fundo, sentindo como se estivesse pulando de um penhasco sem saber onde iria aterrissar. Não é informação médica, Marta. É sobre quem causou o acidente. Miguel, que brincava com seus brinquedos de reabilitação, ergueu os olhinhos curiosos sem entender a gravidade da conversa. Eu sei quem atropelou seu filho, continuou Carla, cada palavra saindo como vidro cortando sua garganta. Sei por quê. Porque fui eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta ficou completamente paralisada, processando palavras que pareciam não fazer sentido. Miguel continuou brincando, alheio ao momento que mudaria tudo para sempre. Como assim foi você? Sussurrou Marta, sua voz praticamente inaudível. 8 anos atrás, na rodovia Raposo Tavares. Era uma noite chuvosa, eu estava voltando do trabalho. Miguel apareceu correndo atrás da bola. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla. Eu parei, vi ele no chão, e fugi. Abandonei seu filho sozinho na chuva porque tive medo das consequências. Marta cambaleou, tendo que se apoiar na parede. Seu rosto passou por uma sucessão de emoções, choque, confusão, raiva, incredulidade. Você está me dizendo que foi você quem quase matou meu filho e depois o deixou para morrer na estrada. Eu estava desesperada, assustada, não sabia o que fazer. Carla sabia que não havia justificativa possível, mas as palavras saíam numa torrente descontrolada. Desde então, dediquei minha vida inteira a tentar compensar. Por isso me especializei em crianças feridas, por isso me dedico tanto ao Miguel. Cala a boca, explodiu Marta, sua voz ecoando pela sala e assustando Miguel. Não ouso usar meu filho como terapia para sua culpa. Miguel, agora claramente assustado, olhava entre as duas mulheres sem entender por que sua fisioterapeuta favorita e sua mãe estavam gritando. Mamãe, por que está brava com a doutora Carla? Perguntou ele, sua vozinha inocente cortando o ar tenso como uma lâmina. O olhar que Marta dirigiu a Carla naquele momento carregava todo o ódio acumulado em 8 anos de luta, sacrifício e dor. Por que, disse Marta, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto, ela é a pessoa que destruiu nossa família. A explosão de raiva de Marta ecoou pelos corredores do hospital, atraindo olhares curiosos de funcionários e pacientes. Miguel começou a chorar, assustado com a intensidade da discussão, sem compreender por que as duas mulheres mais importantes de seu tratamento estavam se confrontando com tanta hostilidade. 8 anos, gritou Marta, apontando o dedo acusador para Carla. 8 anos você ficou vendo meu filho sofrer, sabendo que foi você quem causou tudo. Quantas noites eu passei acordada no hospital, quantas vezes pensei que ia perdê-lo,
Quantas dívidas acumulei com tratamentos que ele não precisaria se você tivesse chamado socorro? Carla tentou se aproximar para tentar explicar, mas Marta recuou como se ela fosse radioativa. Não chega perto do meu filho. Nunca mais. Você é um monstro. Primeiro quase matou ele, depois usou nossa gratidão para se sentir melhor consigo mesma. A acusação atingiu Carla como uma bofetada. Era verdade, toda a sua dedicação a Miguel havia sido, em parte, uma forma de aliviar sua própria culpa. Mas também era verdade que genuinamente se importava com o progresso do menino, que havia aprendido a amá-lo como se fosse seu próprio filho. Marta, por favor, deixe-me explicar. Tentou Carla, mas foi interrompida. Explicar? Marta riu com amargura. Que explicação existe para abandonar uma criança de 3 anos ferida numa estrada? Que explicação existe para mentir por 8 anos? Miguel, agora completamente em pânico, tentou sair da cadeira de rodas para ir consolar sua mãe, mas caiu no chão devido às limitações motoras. O som da queda foi como um tiro para Carla, ali estava a prova física das consequências permanentes de sua covardia. Mamãe, eu machuquei, chorou Miguel do chão, estendendo os braços para que o ajudassem. Instintivamente, Carla se abaixou para ajudá-lo, mas Marta a empurrou com força. Não toca nele. Você já fez mal suficiente para meu filho. Funcionários do hospital começaram a se aproximar, alertados pelo tumulto. Doutor Rodrigues apareceu, tentando entender o que estava acontecendo. O que está havendo aqui? Carla, que situação é essa? Marta se dirigiu ao médico, carregando Miguel nos braços. Doutor, esta mulher precisa ser afastada do meu filho imediatamente. Ela foi quem atropelou Miguel 8 anos atrás e fugiu sem prestar socorro. O choque no rosto do Dr. Rodrigues foi visível. Ele conhecia Carla há anos, sabia de sua dedicação exemplar, de sua reputação impecável. A revelação parecia impossível de ser verdade. Carla, isso é verdade? Perguntou ele, sua voz carregada de incredulidade. Carla não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, confirmando a acusação que destruiria sua carreira, sua reputação e possivelmente sua vida. Eu quero que ela seja processada, declarou Marta. Quero que pague por tudo que fez comigo e com meu filho. Quero justiça. Nos minutos que se seguiram, a vida profissional de Carla desmoronou completamente. Doutor Rodrigues, legalmente obrigado a reportar o caso, acionou a segurança do hospital e comunicou à direção. Carla foi imediatamente afastada de suas funções, seus acessos cancelados, sua credencial suspensa. Enquanto era escoltada para fora do hospital, Carla viu Miguel pela última vez. O menino a olhava com confusão e tristeza, sem compreender por que sua fisioterapeuta favorita estava sendo levada embora aos prantos. Doutora Carla, gritou ele, você vai voltar amanhã para me ajudar a andar? A pergunta inocente foi a gota d'água. Carla desabou completamente, chorando de forma incontrolável enquanto seguranças a conduziam pelos corredores que havia percorrido com orgulho durante tantos anos. Em menos de 1 hora, tudo o que ela havia construído em 8 anos de dedicação à fisioterapia pediátrica estava destruído. Mais devastador que a perda profissional era saber que havia perdido também a chance de continuar ajudando Miguel, a criança cuja vida ela havia destruído e que agora não poderia mais tentar consertar. Compartilha se você acredita que algumas culpas são impossíveis de serem perdoadas. Nos 3 meses que se seguiram ao confronto no hospital, a vida de Carla se transformou num pesadelo judicial e emocional de proporções devastadoras. A história vazou para a imprensa como o fisioterapeuta tratava a criança que ela própria atropelou e abandonou,
virando manchete nacional e transformando Carla no símbolo da hipocrisia e covardia humana. O processo criminal foi implacável. Marta contratou o melhor advogado que conseguiu pagar, determinada a fazer Carla pagar por cada segundo de sofrimento que Miguel havia enfrentado. As acusações eram múltiplas: atropelamento com lesão corporal grave, omissão de socorro, fuga do local do acidente, exercício irregular de profissão ao tratar a própria vítima. Mas a revelação mais chocante veio durante as investigações policiais. Ao analisarem registros hospitalares antigos e cruzarem informações, os investigadores descobriram que Carla não havia sido apenas uma fisioterapeuta dedicada. Ela havia usado sua posição no hospital para acompanhar obsessivamente todos os casos similares ao de Miguel nos últimos 8 anos. Ela havia criado um banco de dados pessoal com mais de 200 crianças vítimas de atropelamentos atendidas no hospital, estudando cada caso, comparando sequelas, analisando tratamentos. O que inicialmente parecia dedicação profissional revelou-se uma obsessão doentia alimentada pela culpa. Mais perturbador ainda, Carla havia feito doações anônimas substanciais para tratamentos de fisioterapia de dezenas de crianças carentes, usando quase toda a sua renda mensal em pagamentos de sessões particulares para pacientes que não podiam custear. Era como se cada criança ajudada fosse uma tentativa de salvar Miguel retroativamente. O advogado de defesa de Carla argumentou que ela havia dedicado sua vida inteira à redenção, que seus 8 anos de trabalho exemplar provavam arrependimento genuíno. Mas o promotor contra-argumentou que isso apenas demonstrava a extensão de sua manipulação psicológica, usar crianças feridas como terapia pessoal para aliviar sua culpa. Durante o julgamento, o momento mais devastador foi o depoimento de Miguel, agora com 9 anos. Apesar de sua pouca idade, o menino foi autorizado a falar sobre como se sentia ao descobrir que sua fisioterapeuta favorita era responsável por suas limitações. "Eu não entendo direito", disse Miguel ao juiz, sua voz pequena ecoando no tribunal lotado. "A doutora Carla me fez ficar em pé sozinho. Ela me ensinou a ser forte. Mas minha mãe disse que ela também foi quem me fez precisar aprender a ficar em pé. É muito confuso." A inocência na voz de Miguel partiu o coração de todos os presentes. Até mesmo o promotor teve dificuldade de continuar seu interrogatório diante daquela confusão infantil entre gratidão e traição. Carla foi condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto, perda definitiva do registro profissional, e pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$500 mil, quantia que ela jamais poderia pagar com sua atual situação financeira. Mas a verdadeira punição não foi jurídica, foi o ostracismo social completo. Amigos a abandonaram, colegas de profissão a renegaram, e ela se tornou pária em qualquer ambiente relacionado à saúde. A mídia a transformou em exemplo de falsa redenção, questionando se arrependimento tardio pode apagar crimes do passado. Paradoxalmente, foi na prisão que Carla encontrou uma forma genuína de lidar com sua culpa. Longe dos holofotes e da possibilidade de compensar sua culpa através do trabalho com crianças, ela teve que enfrentar crua e diretamente o peso de suas ações. Participou de grupos de apoio para pessoas que causaram acidentes fatais, onde conheceu outros indivíduos devastados por momentos de covardia que mudaram vidas para sempre. Pela primeira vez, Carla compreendeu que sua redenção através do trabalho com Miguel havia sido, em parte, egoísta, uma forma de se sentir melhor consigo mesma ao invés de verdadeiramente assumir as consequências. Na prisão, desenvolveu um programa de apoio psicológico para detentas que haviam cometido crimes contra crianças, um trabalho que não aliviava sua culpa, mas que genuinamente ajudava outras pessoas a lidarem com suas próprias monstruosidades internas. Miguel, por sua vez, continuou seu tratamento de fisioterapia com outros profissionais. Surpreendentemente, o progresso continuou, de fato,
acelerou. Livre da energia carregada e obsessiva de Carla, ele encontrou fisioterapeutas que o tratavam com profissionalismo saudável ao invés de culpa transformada em dedicação. 2 anos após a prisão de Carla, Miguel conseguiu andar sem apoio por distâncias consideráveis. Seu desenvolvimento cognitivo, nunca comprometido, floresceu quando ele parou de ser o centro de uma dinâmica psicológica doentia. Marta, inicialmente satisfeita com a condenação, gradualmente percebeu que a raiva consumia mais energia que a própria luta pela recuperação do filho. Começou terapia para lidar com o trauma de ter confiado na pessoa responsável pela tragédia de sua família, aprendendo a canalizar sua dor em ativismo por melhores políticas de atendimento a vítimas de atropelamentos. A história de Carla se tornou caso de estudo em faculdades de psicologia e direito, levantando questões complexas sobre culpa, redenção, manipulação inconsciente e os limites éticos do perdão. Especialistas debatiam se sua dedicação a Miguel havia sido genuína tentativa de compensação ou forma sofisticada de abuso psicológico. O mais surpreendente foi que, 3 anos depois de tudo, Miguel enviou uma carta para Carla na prisão. Era curta, escrita com letra ainda infantil. Doutora Carla, eu ainda não entendo tudo o que aconteceu. Mas eu aprendi a andar sozinho. Obrigado por me ensinar a ser forte. Miguel. A carta provou que, independente das motivações complexas e problemas éticos, algo genuinamente positivo havia emergido daquela situação trágica. Miguel havia se tornado uma criança resiliente, capaz de separar a ajuda que recebeu da pessoa que a ofereceu. Carla guardou a carta como seu bem mais precioso, finalmente compreendendo que a verdadeira redenção não vem de ações que nos fazem sentir melhor, mas de aceitar completamente as consequências de nossos erros e encontrar formas autênticas de contribuir positivamente com o mundo, mesmo quando isso não alivia a nossa culpa. O impacto da história de Carla e Miguel reverberou muito além de suas vidas pessoais, provocando transformações profundas na legislação, na ética médica e na forma como a sociedade brasileira discute culpa, perdão e redenção. O caso se tornou um marco jurídico, sendo citado em tribunais de todo o país como exemplo da complexidade moral que pode emergir de crimes aparentemente simples. A primeira mudança significativa ocorreu no Conselho Federal de Fisioterapia, que implementou protocolos rígidos de investigação de antecedentes para profissionais da área. O Protocolo Miguel, como passou a ser conhecido, exige checagem completa do histórico criminal de fisioterapeutas que trabalham com crianças, incluindo acidentes de trânsito não reportados. Hospitais públicos em todo o país adotaram o sistema de transparência terapêutica, onde pacientes têm acesso completo ao histórico profissional e pessoal de seus terapeutas. A medida, inicialmente controversa, ganhou apoio após pesquisas mostrarem que 15% dos profissionais de saúde carregavam traumas pessoais relacionados aos tipos de casos que tratavam. Miguel, agora com 12 anos e andando quase normalmente, tornou-se involuntariamente símbolo nacional de resiliência infantil. Sua história inspirou dezenas de crianças com deficiências a não desistirem de seus tratamentos. Ele recebe cartas de todo o país, de pais relatando como sua superação motivou seus próprios filhos a persistirem na fisioterapia. Miguel me ensinou que até mesmo as situações mais complicadas podem gerar algo bom, escreveu Ana Paula, mãe de uma criança com paralisia cerebral de Salvador. Se ele conseguiu perdoar e seguir em frente, minha filha também pode superar suas limitações. Marta se transformou numa das principais ativistas do país na luta por direitos de vítimas de atropelamentos. Fundou o Instituto Miguel Silva, que oferece suporte jurídico e psicológico para famílias que enfrentam situações similares. Sua expertise pessoal, combinada com o conhecimento adquirido durante anos de luta pelo filho, a tornou referência nacional no assunto.
A organização que Marta criou já ajudou mais de 800 famílias a navegarem o sistema judicial em casos de atropelamentos, garantindo indenizações justas e tratamentos adequados. A dor do Miguel não pode ser desfeita, diz Marta em suas palestras, mas pode ser transformada em proteção para outras crianças. O caso também impactou profundamente a comunidade médica nacional. Hospitais implementaram programas de apoio psicológico obrigatório para profissionais que apresentem sinais de culpa excessiva ou envolvimento emocional desproporcional com pacientes específicos. O síndrome Carla Regina, como foi cientificamente denominado, entrou para manuais de psiquiatria como exemplo de como traumas não resolvidos podem contaminar relações terapêuticas. Universidades de fisioterapia incluíram disciplinas obrigatórias sobre ética terapêutica e gestão de conflitos de interesse pessoais. Estudantes agora aprendem a identificar situações onde suas motivações pessoais podem comprometer o cuidado profissional. Carla, cumprindo sua pena em regime semiaberto, continuou seu trabalho na prisão e se tornou palestrante em programas de prevenção de acidentes de trânsito. Sua experiência única, como pessoa que causou um acidente e depois tratou a vítima, oferece perspectivas que nenhum especialista teórico consegue proporcionar. Eu não posso desfazer o que fiz, diz Carla em suas palestras para condutores que cometeram infrações graves. Mas posso mostrar onde a covardia leva. Cada segundo que você hesita em socorrer alguém é um segundo que pode determinar o resto da vida dessa pessoa. O mais tocante foi o impacto na própria família de Carla. Dona Lourdes, agora com 73 anos, passou anos sem conseguir falar com a filha, devastada pela descoberta de que havia criado uma criminosa. Mas gradualmente, vendo o trabalho genuíno de Carla na prisão, ela compreendeu que às vezes pessoas boas fazem coisas terríveis em momentos de desespero. Minha filha cometeu um crime horrível, disse Dona Lourdes numa entrevista, mas não é uma pessoa horrível. E talvez seja isso que o Miguel tentou dizer na cartinha dele, que às vezes conseguimos separar as ações das pessoas. 10 anos após aquele primeiro encontro traumático no hospital, a história de Carla e Miguel se transformou numa das narrativas mais complexas e profundas sobre redenção, perdão e a capacidade humana de crescer através da dor. O que começou como uma tragédia individual evoluiu para um movimento nacional de reflexão sobre responsabilidade, segundas chances e o verdadeiro significado de reparação. Miguel, agora com 18 anos, superou quase completamente suas limitações físicas. Tornou-se um jovem atlético, inteligente e surpreendentemente maduro, que usa sua experiência para inspirar outras pessoas. Decidiu cursar psicologia com especialização em trauma infantil, determinado a ajudar crianças que passam por situações similares à sua. Eu aprendi que nossa vida não é definida pelo que acontece conosco, mas por como escolhemos responder ao que acontece conosco, diz Miguel em suas palestras motivacionais para jovens. A doutora Carla me ensinou isso sem querer, primeiro me mostrando como uma pessoa pode tomar a decisão errada, depois me mostrando como é possível passar o resto da vida tentando consertar o erro. O mais impressionante é que Miguel desenvolveu uma perspectiva única sobre perdão que transcende os conceitos tradicionais. Ele não perdoou Carla no sentido convencional, mas conseguiu separar completamente a ajuda que recebeu da pessoa que a ofereceu. Perdão não significa esquecer ou fingir que algo não aconteceu, explica ele. Significa escolher não deixar que a raiva por algo do passado destrua suas possibilidades de futuro. Carla, após cumprir sua pena, não conseguiu voltar ao exercício da fisioterapia, seu registro profissional foi cassado permanentemente. Mas encontrou uma nova vocação como coordenadora nacional do programa Segunda Chance, que oferece apoio psicológico e jurídico para pessoas que causaram acidentes graves. Sua experiência única a tornou a pessoa mais qualificada do país para ajudar condutores que enfrentam situações similares à que ela viveu. Através do programa,
Já impediu dezenas de casos de fuga do local de acidentes, ensinando pessoas em choque a superarem o pânico inicial e prestarem socorro adequado. Carla Regina se tornou exemplo de que é possível transformar o pior erro de nossa vida no maior propósito de nossa existência, escreveu o psicólogo forense Dr. Roberto Almeida em seu estudo sobre o caso. Ela prova que redenção verdadeira não é aliviar nossa culpa, mas usar nossa experiência para prevenir que outros cometam os mesmos erros. O legado mais profundo da história foi na transformação da legislação brasileira de trânsito. A Lei Miguel tornou obrigatório o curso de primeiros socorros para obtenção da carteira de motorista e aumentou drasticamente as penalidades para a fuga do local de acidentes. Estudos mostram que essas medidas reduziram em 40% a mortalidade de vítimas de atropelamentos no país. Marta se tornou uma das principais especialistas em trauma familiar do Brasil, oferecendo consultoria para famílias que enfrentam situações de violência ou acidentes envolvendo pessoas conhecidas. Nosso caso ensinou que às vezes as pessoas que mais nos machucam são também as que mais podem nos ajudar, diz ela. A questão é aprender a separar uma coisa da outra. A Fundação Instituto Miguel Silva já beneficiou mais de 10.000 famílias e se tornou modelo para políticas públicas de apoio a vítimas de trânsito em toda a América Latina. Talvez o aspecto mais tocante da história seja que Carla e Miguel nunca mais se encontraram pessoalmente após o tribunal, mas mantêm uma correspondência respeitosa. Não é uma amizade, seria psicologicamente inadequado, mas é um reconhecimento mútuo de que ambos cresceram através de uma experiência que poderia ter destruído os dois. Algumas histórias não têm finais felizes no sentido tradicional, escreveu Miguel em sua carta de 18 anos. Mas têm finais significativos. E talvez isso seja mais importante. Essa foi mais uma história que mostra que até mesmo os erros mais graves podem gerar transformações positivas quando há coragem suficiente para assumir completamente as consequências e dedicar a vida a garantir que outros não passem pelo mesmo sofrimento.